Último bloco do Antenados na Geral, de sexta-feira ao vivo para todo o Brasil, perguntas e respostas. A gente estava debatendo e conversando sobre os temas e notícias que bombaram durante essa semana na internet e nas redes sociais. Olha mais uma para vocês aí. A gente está falando um pouco de dinheiro, né, de pastor e tudo mais. Isso aqui vai ser interessante de debater. Um estudo recente sobre os salários pagos por igrejas a pastores nos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, tá? E Reino Unido revelou que algumas igrejas nos Estados Unidos chegam a pagar salários de até $300 mil por ano. Estou falando de mais ou menos $28 mil, R$50 mil por mês para seus pastores e pregadores. O estudo mostrou ainda que muitas igrejas oferecem diversos bônus e gratificações para os pastores. Deixa eu pausar aí, porque às vezes quando a gente fala isso, parece sendo algo ruim, feio e tudo mais. A gente tem que entender que toda igreja tem a sua metodologia de administração e de compensação. Conheço igrejas que trabalham com salário fixo, seus pastores, e igrejas também que trabalham em cima da questão, vamos dizer assim, do resultado da performance da igreja. Nada mal, às vezes, para você motivar um pastor de evangelizar, de ganhar almas, de crescer a igreja. Claro que muitas têm um teto, né, tem um piso e por aí vai. Assim como tem um piso, se a igreja, às vezes, dá prejuízo, porque tem que montar uma estrutura, também tem um teto. Se a igreja explodir, o pastor também não vai levar X% a porcentagem da igreja. Enfim, dentro disso tudo, descobri que tem pastores aí que ganham 50, 60 mil reais por mês. Qual é o olhar de vocês, às vezes, em salários altos para pastores, em compensações, em bônus, em metas, em gratificações, para motivar o trabalho deles? É errado um pastor ter um salário alto? Se talvez, enfim, existem pastores aí, vamos lá, nos Estados Unidos, que faturamento de um culto, eu já fui em um culto lá que levantou uma oferta, e ele tirou $3 milhões num culto. Então, às vezes, a gente, 50 mil, isso é fichinha perto do que rende aquela igreja. Como é que vocês entendem os altos salários, baixos salários? Vocês acham que não é condizente? É condizente, depende da igreja? É fato a fato? André, a igreja é de Deus, mas a administração, ela é humana. Isso é um fato. Então, existem diversos métodos de administração. Dinheiro, o que é dinheiro? Depende do que você vai fazer com ele. Ele é um excelente servo, um péssimo senhor. Se o pastor ganha 10 ou mil ou 10 milhões de reais, isso é quase que irrelevante, porque depende do que ele vai fazer com o dinheiro e do que a igreja está fazendo com o dinheiro dela. Se a igreja pode pagar 10 milhões e sobra $1 bilhão para ela fazer monte de coisa... Isso é claro para a membresia? Isso é claro para a membresia, os membros querem, porque às vezes as pessoas não entendem. O pastor de uma grande igreja, ele é visto como uma personalidade pela sociedade. Então, se vai uma autoridade, procura falar um pastor. E o pastor chega numa grande igreja, como é que ele vai receber uma autoridade? Existe uma questão chamada dignidade do cargo. Então você tem uma igreja e você vai receber uma autoridade. Você tem que dar àquela autoridade uma recepção digna a ela, senão ela vai se sentir mal recebida. E isso custa dinheiro. E se ele for receber na casa dele, ele tem que preparar um jantar, alguma coisa digna. Porque ele não tem obrigação, ele não tem a opção de não receber. Pode dar ovo mesmo? A autoridade quer falar com ele e ele precisa receber bem. Então, e se receber mal, fica chato se a igreja for uma igreja que tem uma grande infraestrutura. Se a igreja o pastor for num determinado lugar, num casamento de um membro, que às vezes é uma pessoa da alta sociedade, o pastor tem que ir bem vestido. Porque se for mal vestido, vai falar assim, pastor mendigo, e pega mal. Porque ele vai falar, poxa, gente, olha só, o ser humano... Tem a promoção da Colombo aí, rapaz. E o que acontece? Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, quer dizer, às vezes um pastor, ele tem que ter ele não pode ele não pode ser perdulário, gastar, esnobar, pisar os outros, exagerar no luxo. Eu acho isso feio. Pastor que faz isso é feio. Não tem nada a ver. O evangelho da ostentação. O evangelho da ostentação. Prosperidade, né? O evangelho tem que ser moderado. Ele não pode... Exatamente, ele não pode ser lambuzado, relaxado e não pode ostentar. Ele tem que ser moderado. E outra coisa, alguém vai falar assim, mas e se ele for receber um membro pobrezinho? Recebe bem também, porque a casa dele é uma casa boa. Agora, se for uma igreja pequenininha, que não tem estrutura, e tem muitos pastores que estão por aí assim, a igreja vai fazer o que pode. E aí, ele não tem como dar um bom salário para o pastor. Mas porque as pessoas pensam, o salário do pastor, ele ganha um bom salário. Gente, para ser pastor, administrar uma grande igreja, tem que ter uma grande capacidade de administração. Não é qualquer um. Eu tive chamado. Se tu for enrolado, tu vai enrolar de
administração da igreja toda. E para fazer isso tem que ser competente. O cara, se ele quiser largar o trabalho da igreja, ele pode exercer uma outra tarefa e ganhar muito dinheiro como empresário, legitimamente, e abandonar o ministério. Então, a igreja precisa entender que abrir mão de ter um emprego numa empresa, ou ter a própria empresa, e ser bem-sucedido, e falar assim, não, eu vou trabalhar no ministério para socorrer necessitado, órfão, viúva, para ir em sepultamento, para ir fazer casamento, e para orar por enfermo, para fazer isso, é uma atividade que é uma vocação, mas a pessoa está abrindo mão de outra coisa. É isso que às vezes a pessoa não entende. Pensa assim, não, ele vai ser pastor para se dar bem. Se dar bem, de manhã tu está, numa noite tu está num casamento, no dia seguinte de manhã tu está no sepultamento. De madrugada liga, está no hospital. Você acha fácil essa vida? O pastor tem que trabalhar. Tá bom, quando tu ligar 2 horas da manhã para ele vai falar, tô cansado que eu vou levantar 7 horas da manhã. Então tem que ter realmente salário e digno. E eu posso falar isso e falo com tranquilidade, que eu me sentiria muito honrado se eu tivesse tempo integral para a igreja e fosse assalariado pela igreja. Eu sentiria muito honrado, não me por causa disso, pela igreja que fizesse. Mas eu nunca recebi salário e eu trabalho. E por quê? O meu salário vem da mesma fonte do pastor que vive do ministério. É o Senhor que dá. Então, se você, a sua igreja, paga salário para o seu pastor, nem pense em desonrá-lo por isso. Se eu fosse você, eu honraria muito mais. Porque a Bíblia diz que ele cuida para zelar das vossas almas. E isso é muito importante que nós saibamos disso. Pastor Tuca, e aí? Rapaz... Se fosse muito alto o salário, mas a igreja às vezes é condizente. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, porque assim, o fato é, nós muitas vezes, eu sou pastor presidente de uma obra. Eu já levei saco de moeda para casa. Eu paguei a todo mundo, mandei a minha tesouraria pagar a todo mundo e eu levei saco de moeda. Feliz. Agora, sabendo que Deus mudaria a minha sorte. Hoje eu tenho a minha prebenda, hoje o meu projeto é pagar bem a pastor, honrá-lo, porque não é fácil. Você educar filho nesse tempo, né, difícil, né? Hoje, os filhos dos membros. Eu sou do tempo que meu filho um dia, um membro deu uma roupinha para ele, o jovem disse, essa roupa é minha. Eu disse, meu filho, confia em Deus. Um dia, duro, né? É duro. O filho do pastor mas essa roupa é minha. Ele chegou chorando duro. Em casa. Então hoje, as pessoas acham que humildade é isso. Né? É simplicidade, porque as pessoas também querem um pastor que a ovelha dele sapato, né? Dê para ele roupa usada, dê para o pastor uma cesta básica e ele comendo melhor. Só que Cristo, Paulo diz que aquele que prega do altar, coma do altar. Ele diz que nós não podemos, na hora da multiplicação, ou seja, na hora de desbolhar o milho, né? Não atar a boca do boi. Porque o trabalhador, ele é digno. Então, se Deus está prosperando aquela casa, é digno o homem receber bem, pagar bem salário. Eu choro hoje, porque o meu maior sonho, eu vejo pessoas se acabando em empresa. E a minha oração é vir para trabalhar em obra, porque ele tem chamado. Está lá ganhando um salário miserável, sendo escravo de patrão, enquanto ele tem um chamado divino para comer do bom e do melhor. Essa é a minha oração. Então tem pessoas que têm que entender o seguinte, que tudo na vida, o pastor, ele não começou bem. Ele teve uma história de luta, de lágrima, né? De dormir mal, de passar por muitas dificuldades financeiras. Então, amados, hoje, se você me perguntar se o senhor está melhor do que 8 anos atrás, eu estou rico. Rico. Tudo bom e do melhor, Deus me dá rico. Então assim, pastor, mas o senhor quer ganhar mais? Quero, para honrar mais os santos, honrar mais as santas de Cristo, poder construir, poder abençoar. Quem congrega comigo sabe que eu não tenho amor a dinheiro. É triste uma pessoa chegar perto de você, pedir uma ajuda e você não ter para dar, sua igreja não ter para dar. Então nós precisamos orar mesmo que Deus prospere a igreja de uma forma ímpar e o nome do Senhor ser glorificado. Jesus. Deixa rapidinho ler a última notícia pra gente fechar o Antenado de hoje, porque eu gosto de bater às vezes, tem uns troços de tribunal, de justiça, de prefeitura que me deixa com raiva, porque uma coisa que eu aprendi até com o próprio pastor Rubens que está aqui, é a grande diferença entre um Estado laico e um Estado ateu, e as pessoas não sabem que diferença é essa. Um totem com a frase Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça, o TJ, de São Paulo, e deverá ser retirado da praça onde está instalado, está a foto aí na sua tela. O desembargador Tristão Ribeiro afirma o seguinte: observa-se que a municipalidade defendeu a manutenção da placa contendo o texto Sorocaba do Senhor Jesus Cristo e admitir a persistência de tal afirmação em espaço público contraria totalmente
ao sistema constitucional vigente, em princípio, porque Sorocaba, como ente público, é de Estado laico. O que ele está falando é o seguinte: eu não posso deixar manter essa placa aí, Senhor de Jesus Cristo, porque é um Estado laico, então não é do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho, novamente, a diferença e eu aprendi com o pastor Rubens, ele explicou muito bem. André, o Estado laico é aquele que aceita todas as religiões. Não é aquele que proíbe todas as religiões. O que proíbe, tira todas as citações de Jesus ou religiosa, é um ateu, não acredita em uma religião. Como é que vocês entendem esse? Vamos começar a sair tirando placa agora, referência de Jesus, dos locais. É certo, errado? Como é que, pastor Rubens, você tem uma palavra para dar para esse tipo de atitude? Olha, porque eu fico com uma raiva se isso pega moda, porque existem muitas cidades que colocam placas assim, a gente vai começar a tirar placa porque é laico? Esse desembargador é intolerante. É intolerante, porque existem símbolos de Umbanda em algumas praças, existem símbolos católicos, existem símbolos de maçonaria. Vamos mudar o nome de São Paulo? Porque a Estado é laico, vamos mudar, não é São Paulo. Vamos... Vai demolir lá o Cristo. O William não vai gostar disso não, se trocar o nome de São Paulo. Ô, desembargador, dá uma ideia para demolir lá ali o Corcovado, ali o Cristo Redentor também. Vai demolir? Cuidado que está entre as maravilhas, 7 maravilhas do mundo. Então, quer dizer, isso é... Não, isso é uma referência aí. Então, exatamente. Ou seja, é só o que eles querem. Então, para mim, se o camarada botar lá na frente do terreiro dele, na frente um negócio dele lá, não é dele, pô. Ele não vai botar na minha casa, entendeu? E, evidentemente, que eu estou olhando distante da questão da minha fé. Porque se eu olhar com relação à minha fé, eu ia botar o seguinte: aceite Jesus para que você tenha a vida eterna. Agora, sair evangelizar já. Porque a religião faz parte da cultura da sociedade e isso influencia também a sociedade, né? Quer dizer, o sentimento religioso e o sentimento cultural. E Jesus Cristo, se alguém acha que ele é só espiritual, ele está no meio filosófico, no meio jurídico, em diversas áreas. Jesus é muito mais, o desembargador, do que uma questão jurídica. Eu acho que o senhor precisava estudar um pouquinho melhor filosofia, sociologia e outras coisas mais, para o senhor conhecer Jesus e vai entender que, dentro do ponto de vista da sociologia, se o senhor entendesse melhor, o seu trabalho ia ser muito mais fácil, é condenar menos gente se as pessoas seguissem Jesus. Não é um paradoxo gigante? Vamos lá. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo fala, não podemos ter referência à religiosidade porque somos um estado laico. Qual é o nome do estado? É São Paulo. Aí tira Jesus Cristo. É incoerente isso, né? Se essa moda pega... Eu lembro que em Niterói, da Igreja Batista de Niterói, a PIB de Niterói, eles colocaram... pouco antes da eleição, tipo, estamos orando por você, Niterói, que Deus abençoe e tal, e a prefeitura mandou retirar. Nós falamos aqui, eu acho que o senhor estava aqui, numa sexta-feira, a gente desceu o cajado aqui, no outro dia colocaram. Eu estava em notícia, no outro dia colocaram, por quê? Estava dentro da propriedade da igreja, fizeram uma sensação de, estamos orando por você, e mandaram retirar a placa. Os evangelhos de Niterói, prefeitura de Niterói, os evangelhos de Niterói, fiquem atentos. A prefeitura de Niterói mandou tirar a placa da igreja. Agora, o que é pior para esse desembargador? Os evangélicos gostam de Jesus, os espíritas gostam de Jesus, os católicos gostam de Jesus, ou seja, judeus, muçulmanos, todos eles gostam de Jesus, menos o desembargador. Pastor, o que tu acha desse tipo de coisa? Vamos sair tirando o nome de citação porque é estado laico, não pode? Não, mas o fato, rapaz, é como o pastor aí falou, e a gente precisa mesmo ser uma massa. Nós precisamos declarar mesmo o que é o evangelho, porque tem muitas pessoas achando que pelo fato... Nós temos aí homens que estão aí na mídia também, que se acha que é o Deus do evangelho e tal, e a gente não estou aqui prejulgando, mas nós como cristãos precisamos colocar essas pessoas no lugar dele, né? Porque existe a palavra dada até onde o homem pode ir, né? Eu acredito. Se uma pessoa, eu cheguei para mim e disse mesmo, nós estamos no momento político, né? Eu sempre boto, pastor, bota aí, bota, eu moro numa casa espaçosa e tal, bote, agora eu não vou votar em você. Bota no seu, bote, né? Tô deixando ainda. O pastor tá com fulano, não tô com ninguém, eu tô com Jesus. Então o senhor ia fazer a boca de urna para Jesus que naquela igreja? Então só essa que a gente precisa, rapaz, é desmembrar uma coisa da outra. Nós precisamos. Então hoje esse juiz, ele tá, foi o juiz mesmo, o desembargador, né? Ele está equivocado, ele está desorientado, porque isso não existe.
né? Não tem Na lógica. verdade, não está colocando o Estado como religioso. É uma frase que pode encerrar nela uma série de coisas. Sorocaba é do Senhor Jesus, no sentido, evidentemente, que ele, como juiz, como conhecedor do direito, não está dando a propriedade para Jesus, porque Jesus não é um ente que tem um CPF, que e nem uma personalidade jurídica Ele é que espírito. possa ser dono de alguma coisa. Tá certo? Né? Dono do ponto de vista formal. Ele é dono do universo, porque ele é dono e ele não vai pedir um documentozinho à justiça para dizer que é dono. Até porque ele dá a vida da gente, tira, exalta e abate. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aliás, doutor, ele é o nome que está sobre todo nome. O senhor tirando de lá ou colocando de lá, ele vai continuar sendo dono. Só para encerrar o assunto. O que mais enfim, deixa com raiva dessas situações é porque às vezes isso dá ideia para outras coisas acontecerem. Porque uma vez acontece aqui em Sorocaba, daqui a pouco sai se espalhando por ali. Já se tem todo o movimento de vamos tirar o Deus seja louvado, nota de dinheiro. Filosofia do ateísmo. Referência Dos veículos, cristã, né? a questão do Natal. Nos Estados Unidos já trabalharam muito isso, né? Não falam nem algumas repartições comerciais, não falam nem mais o que chamam de Merry Christmas, falam Happy Holidays, ou seja, não é mais Feliz Natal, é Feliz ou Boas Festas, né? Para tirar o negócio de Natal, de natalidade, nascimento de Jesus. Querem tirar qualquer referência, porque não, o Estado é laico, não podemos fazer referência. Isso é um Estado, enfim, para a gente finalizar e tem um minuto para terminar. Isso é um Estado ateu. Toda vez que você tira qualquer referência à religiosidade, seja cristã, seja qualquer uma, isso é Estado ateu. O Estado laico é aquele que recebe, permite, aceita, né? E permite todas as religiões. Tem um minuto para terminar. Samuelzinho, corre aqui. Eu tenho um atacante da seleção brasileira que veio aqui, junto com o ex-apresentador deste programa, o Felipe, meu irmão, pastor Felipe, lá em São José dos Campos. Traz aqui, vem aqui, Felipe. Que está aqui, vem aqui para terminar para a gente aqui o Antenados da Geral. Está aí o Samuelzinho aparecendo na tela, o goleador. Felipe também veio aqui, só deixar uma notícia para todo mundo. Entra aqui, Felipe. Que neste sábado e domingo estaremos em São José dos Campos, estreando a nova central de produção da Rede Boas Novas lá de São José, né, Felipe? Tudo pronto. Agora, sábado, da 0 hora até as 2 da manhã, os programas estão sendo feitos. E nós começamos Boas Novas, canal 29, São José dos Campos, mas unindo aí em toda a rede, todo o Brasil. A gente pode falar que São Paulo e São José dos Campos é do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência, pastores. Obrigado pela presença. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. In the price.